Léon Denis, Joana d'Arc, médium. Suas vozes, visões, premonições, seu modo de ver atual expresso em mensagem. Léon Denis, encarne e desencarne em Tours, França, 1º de janeiro de 1846 a 12 de março de 1927. Traduzido e publicado pela editora FEB, Federação Espírita Brasileira. Digitalizada por L. Neil Morris, 2008, Brasil. www.luzespirita.org. Léon Denis, Joana d'Arc, médium, suas vozes, visões, premonições, seu modo de ver atual, expresso em mensagem. Dói-me ver que os franceses disputam entre si minha alma. Joana. Sumário. Primeira parte. Vida e mediunidade de Joana d'Arc. Dom Remy. A situação em 1429. Infância de Joana d'Arc. A mediunidade de Joana d'Arc. Vozes, fenômenos análogos, antigos e recentes. Vaucouleurs, Chinon, Poitiers, Tours, Orleans, Reims, Compiègne, Rouen, a prisão, Rouen, o processo, Rouen, o suplício. Segunda parte, as missões de Joana d'Arc. Joana d'Arc e a ideia de pátria, ideia de humanidade, de religião, ideal céltico, espiritualismo moderno, retrato e caráter de Joana d'Arc, gênio militar de Joana d'Arc, Joana d'Arc no século XX, seus admiradores, seus detratores, Joana d'Arc no estrangeiro, conclusões. Introdução. Nunca a memória de Joana d'Arc foi objeto de controvérsias tão ardentes, tão apaixonadas, como aqui de alguns anos se vem levantando em torno dessa grande figura do passado. Enquanto de um lado, exaltando-a sobremaneira, procuram monopolizá-la, encerrar-lhe a personalidade no paraíso católico, de outro, por ora brutal, com Talamas e Henri Bergson, ora hábil, erudita, servida por um talento sem par, com Anatole France, esforçam-se por lhe amesquinhar o prestígio e reduzir-lhe a missão às proporções de um simples fato episódico. Onde encontraremos a verdade sobre o papel de Joana d'Arc na história? A nosso ver, nem nos devaneios místicos dos crentes, nem tampouco nos argumentos terra a terra dos críticos positivistas. Nem estes, nem aqueles parecem possuir o fio condutor capaz de guiar-nos por entre os fatos que compõem a trama de tão extraordinária existência. Para penetrar o mistério de Joana d'Arc, afigura-se-nos preciso estudar, praticar longamente as ciências psíquicas, haver sondado as profundezas do mundo invisível, oceano de vida que nos envolve, onde emergimos todos ao nascer e onde mergulharemos pela morte. Como poderiam compreender Joana, escritores cujo pensamento jamais se elevou acima do âmbito das contingências terrenas, do Oriente Estreito, do mundo inferior e material, e que jamais consideraram as perspectivas do além? De há 50 anos, um conjunto de fatos, de manifestações, de descobertas, projeta luz nova sobre os amplos aspectos da vida, pressentidos desde todos os tempos, mas sobre os quais só tínhamos até aqui dados vagos e incertos. Graças a uma observação atenta, a uma experimentação metódica dos fenômenos psíquicos,
vasta e poderosa ciência pouco a pouco se constitui. O universo nos aparece como um reservatório de forças desconhecidas, de energias incalculáveis. Um infinito vertiginoso se nos abre ao pensamento infinito de realidades, de formas, de potências vitais que nos escapavam aos sentidos, algumas de cujas manifestações já puderam ser medidas com grande precisão por meio de aparelhos registradores. A noção do sobrenatural se esboroa, mas a natureza imensa vê os limites de seus domínios recuarem sem cessar e a possibilidade de uma vida orgânica invisível, mais rica, mais intensa do que a dos humanos, se revela, regida por majestosas leis. Vida que, em muitos casos, se mistura com a nossa e a influencia para o bem ou para o mal. A maior parte dos fenômenos do passado, afirmados em nome da fé, negados em nome da razão, podem, doravante, receber explicação lógica, científica. São dessa ordem os fatos extraordinários que matizam a existência da Virgem de Orleans. Só estudo de tais fatos, facilitado pelo conhecimento de fenômenos idênticos, observados, classificados, registrados em nossos dias, pode explicar-nos a natureza e a intervenção das forças que nela e em torno dela atuavam, orientando-lhe a vida para um nobre objetivo. Os historiadores do século XIX, Michelet, Wallon, Quincheralt, Henri Martin, Simeon, Lucy, Joseph Fabre, Valette Ville, Lanerdac, foram acordes em exaltar Joana, em considerá-la uma heroína de gênio, uma espécie de messias nacional. Somente no século XX, a nota crítica se fez ouvir e, por vezes, violenta. Talamas, professor substituto da universidade, não teria chegado a ponto de qualificar de ribalda a heroína, conforme a acusação que lhe atiram certas folhas católicas. Ele se defende em sua obra Jeanne d'Arc, L'Histoire et la Légende, Paclot e C. Editores, jamais sair dos limites de uma crítica honesta e cortês. Seu ponto de vista é o dos materialistas. Não cabe a nós, diz, página 41, que consideramos o gênio uma neurose, reprochar a Joana o ter objetivado em santas as vozes de sua consciência. Todavia, nas conferências que fez através da França, foi geralmente mais incisivo. Em Tours, a 29 de abril de 1905, falando sobre os auspícios da Liga de Ensino, recordava a opinião do professor Robin de Saint-Puys, um de seus mestres, segundo o qual Joana d'Arc nunca existira, não passando de mito a sua história. Talamas, talvez um tanto constrangido, reconhece a realidade da vida de Joana, mas acomete as fontes em que seus panegiristas beberam, engendra a mesquinhar-lhe o papel, sem descer a injuriá-la. Nada, ou muito pouco, teria ela feito de si mesma. Aos orleaneses, por exemplo, cabe todo o mérito de se haverem libertado. Henri Berenguer e outros escritores abundaram em apreciações análogas, e o próprio ensino oficial, como que se impregnou até certo ponto dessas opiniões, nos manuais das escolas primárias, eliminaram da história de Joana tudo que trazia cor espiritualista. Neles não mais se alude às suas vozes,
É sempre a voz de sua consciência que a guia, sensível à diferença. Anatole France, em seus 2 volumes, Obra de Arte e de Inteligência, não vai tão longe. Não tenta deixar de reconhecer-lhe as visões e as vozes. Aluno da escola de Chartres, não ousa negar a evidência ante a documentação que lhe sobeja. Sua obra é uma reconstituição fiel da época. A fisionomia das cidades, das paisagens, dos homens, do tempo, ele a pinta com mão de mestre, com uma habilidade, uma finura de toque, que lembram Renan. Entretanto, a leitura de seus escritos nos deixa frios e desapontados. As opiniões que emite são às vezes falsas, por efeito do espírito de partido. E coisa mais grave, sente-se varando-lhe as páginas uma ironia sutil e penetrante, que já não é história. Em verdade, o juiz imparcial deve dar testemunha de que Joana, exaltada pelos católicos, é deprimida pelos livres pensadores, menos por ódio do que por espírito de contradição e de oposição aos primeiros. A heroína, disputada por uns e outros, se torna assim uma espécie de joguete nas mãos dos partidos. Há excesso nas apreciações de ambos os lados, e a verdade, como quase sempre, equidista dos extremos. O ponto capital da questão é a existência de forças ocultas que os materialistas ignoram, de potências invisíveis, não sobrenaturais e miraculosas, como pretendem, mas pertencentes a domínios da natureza, que ainda não exploraram. Daí a impossibilidade de compreenderem a obra de Joana e os meios pelos quais lhe foi possível realizá-la. Não souberam medir a enormidade